Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 18 de outubro de 2020, domingo, 29º domingo no tempo comum. Lembrando que o Evangelho da semana passada foi Mateus 22, versículos de 1 a 14, relacionado às bodas do Filho Único do Senhor. Né? E os convidados, os primeiros convidados, os que tinham primazia, não aceitaram ir na festa. Muito bem, vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Isaías 45, versículos 1 e depois do 4 ao 6. Assim diz o Senhor sobre Ciro, rei seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 95 com o refrão: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses. Porque o nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai a glória que é devida ao seu nome, ofereci um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. A segunda leitura está em 1 Tessalonicenses 1, versículos de 1 a 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunidas em Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje está em Mateus 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para falarem a Jesus. Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinais o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pela aparência. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho algumas considerações a fazer. Na realidade, não é bem... É um pitaco histórico, digamos assim, né? Não é exatamente uma reflexão da palavra. O que eu posso fazer a respeito da reflexão da palavra de hoje, eu tenho que fazer também a partir da leitura, da primeira leitura com o Evangelho de hoje. A primeira leitura coloca o rei Ciro como escolhido do Senhor, né?
o que é um pouco contraditório para o ser humano, né? O ser humano, como é que Deus vai se utilizar de um rei estrangeiro para poder favorecer o povo escolhido, o povo de Israel? Mas ele o faz. Então, nós voltamos um pouco em algumas leituras de alguns domingos para trás, em que a lógica do Senhor não bate com a lógica do mundo secular e do ser humano. Contudo, Deus Todo-Poderoso reafirma que Ele é tão todo-poderoso, que a vontade dele é tão soberana, que Ele escolhe quem Ele quer para que a vontade do Senhor se faça e, digamos, para tentar proteger e favorecer o povo de Israel. Por outro lado, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, pode infligir dor, sofrimento, exílio para tentar educar o seu povo. Tá? Isso se você faz o acompanhamento de estudo do Antigo Testamento. Né? Obviamente a gente não consegue ver tudo isso na primeira leitura de hoje. Se você já tem uma certa caminhada de lectio divina, a leitura orante, você vai percebendo que Deus Todo-Poderoso tem uma dinâmica educacional com o seu povo rebelde. Outro ponto é o Evangelho. Os perniciosos de plantão vão testar Jesus. Eles testam. Por quê? Porque eles estão fechados para a palavra de Jesus, para a boa nova do Senhor. Aí eles querem provas, eles querem confirmações, mas usam de formas escusas, de formas mentirosas, maliciosas, e ainda de ataque, para tentar tirar Jesus do prumo e colocar palavras na boca de Jesus para poder levá-lo a alguma condenação, porque Jesus estava incomodando. O que acontece? Na questão da lectio divina, o que Jesus, pelo menos na minha observação, Jesus tenta dizer assim: o que é do mundo, você faça. Você tem impostos para pagar? Você pague, porque são autoridades, não tem como bater de frente. Por outro lado, o que é do Senhor, o que é dedicado ao religioso, ao espiritual, à mística da Santíssima Trindade, o que deve ter um respeito, um amor, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o que é de Deus dai a Deus. Isso é na parte da leitura orante, no meu ver. Mas existe aqui algo histórico, um contexto histórico que pesa um pouco. Então, se você gosta bastante, por exemplo, eu conheço gente que ama tudo que é relacionado à civilização romana, desde a República até o Império. E por alguma razão, essas últimas leituras, principalmente da metade da semana para cá, vinha muito para mim mesmo. Né? Não sei se é uma questão de memória, ou sei lá, se é o Espírito Santo, e se for eu agradeço, porque eu vou ser bem franco em falar, eu não gosto de estudar a civilização romana, sempre gostei de estudar a civilização grega, né, mas a romana nunca curti e jamais curtirei, e vinha um conceito de Pax Romana, PAX Romana. E esse conceito é um conceito extremamente importante também, se você está fazendo Enem, no caso aqui para um estudo da palavra, para fazer digamos assim, um entendimento maior do contexto, né, que pode dar indícios, não uma resposta. Porque em história, ainda mais quando é história antiga, não tem como você obter respostas. O que nós podemos fazer é muitas perguntas e encontrar indícios, fragmentos de que é possível que poderia estar acontecendo essa situação nesse contexto. Então, no caso, quais são os indícios que podem estar sendo reveladores para compreendermos melhor esse contexto de Jesus? E que não envolve apenas esse dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, eu vou ter que fazer um contexto histórico. Aí vem o pitaco histórico. A Pax Romana, ela se dá a partir de César Augusto, com o fim da República Romana e o início do Império Romano. Isso é muito significativo, porque a civilização romana, ela tem uma característica na República. César Augusto, que é um grande imperador e depois foi assassinado por Brutus, né? Ele tem um papel extremamente importante para essa transição e é ali que começa a dita Pax Romana.
E o que é a Pax Romana? Roma já tinha, os romanos, né, já tinham feito sua expansão territorial para várias regiões culturalmente diferentes. E uma forma de manter o equilíbrio dessas nações, dessas chamadas províncias e povos bárbaros, digamos assim, que eles estavam tendo contato, existia a tentativa também de mantê-los sob controle, um controle político, um controle religioso, na medida em que eles estavam instaurando a religião romana pagã nesses locais, colocando tropas, presença de mais romanos lá para poder, né, ir fazendo conchavos com a elite local e ao mesmo tempo mantendo essas províncias economicamente favoráveis para Roma, ou seja, tinha que dar lucro. Então faziam construção, então assim, todas as províncias romanas do lado mais extremado, lá na Síria, norte da África, Egito, existem resquícios arqueológicos, né, da presença de templos romanos, arenas romanas, a estrutura arquitetônica no sentido de esgoto, captação de chuva, mas é esgoto mesmo. Tanto é que até hoje o sistema romano de esgoto é usado em algumas situações. Então tem coisas que você não pode jogar fora, né? A parte de esgoto romano, né, que fazia o escoamento da chuva, ou então o escoamento realmente do que se utilizava nas casas e mansões, etc. lá, até hoje a técnica ela é utilizada, porque ela é muito bem pensada. Tem uns esquemas bem interessantes. A parte da arquitetura romana é bem interessante mesmo. Então, os romanos marcavam sua presença com a arquitetura, com a realização de benfeitorias na parte pública, na parte da cidade, para os ricos, né? Tinha que dar um certo conforto para a elite, tanto pagã, bárbara, que estava sendo colonizada, digamos assim, está sendo mantida sobre refém, sobre o domínio romano, né? E ao mesmo tempo tinha que fazer com que essa população fosse produtiva na parte econômica. E aí existia a Pax Romana, que começou em 28 antes de Cristo, ou seja, momentos antes do nascimento de Jesus Cristo, e ela dura até a data de 180 depois de Cristo, quando há a queda do imperador Marco Aurélio, e isso é o início, né, do fim. Ou seja, já é o declínio do Império Romano e suas conquistas. E já vamos entrar no que a gente chama de ou Antiguidade Tardia ou na Alta Idade Média. Já é o prenúncio, né? É o prenúncio. E fora que ainda indo por essa linha do tempo, o cristianismo está fazendo a sua ascensão na Europa, tá? Muito bem. Então já expliquei o conceito da Pax Romana, o tempo, né, de 28 a.C. até 180 depois de Cristo. E aí a gente está fazendo umas leituras do Evangelho em que Jesus fala da paz e nós desejamos a paz. Na parte aqui dentro, não estou dizendo teológica porque eu não sou formado em teologia, não pretendo também, mas eu faço minha lectio divina com os recursos que eu tenho. Nas leituras que nós estamos vendo, Jesus primeiro ele fala que o reino dos céus tem uma lógica completamente diferente da lógica dos homens. O modo de agir do Pai também difere do modo dos homens, porque o Pai não é homem, né? O Pai Todo-Poderoso não é que não seja homem, não agirá como um homem qualquer, né? Porque Deus, é soberano em sua palavra e faz justiça ou faz misericórdia. A paz que Cristo está colocando bate de frente com a Pax Romana. Porque a paz de Cristo, ele não vem sanar as tribulações, os sofrimentos, as doenças. Jesus concede a cura, mas a paz que vem do Todo-Poderoso, ela é totalmente diferente, tem uma dinâmica diferente, nos transforma interiormente, né? E só quem vislumbra um pouco essa paz de Cristo é que pode definir alguma coisa. Então, se você fez um encontro pessoal com Jesus, se você tem um encontro pessoal com Jesus lá no Santíssimo Sacramento, na adoração ao Santíssimo, na leitura da palavra, eu, por exemplo, dependendo da leitura que eu faço, ou se eu rezo com alguma intenção, por breves minutos existe algo
não é nem sensação nem sentimento, mas é um vislumbre daquela paz que Cristo quer nos conceder. Apaziguar o coração, nem que seja por um momento. Isso é um encontro também pessoal com Cristo. Cristo está fazendo o seu encontro. Cristo está entre nós. Nem que seja só comigo, né, ou com um grupo de pessoas. A paz é concedida. E ela é, além de transformadora, é simples e não, como diz, não é algo que você vai soltar fogos de artifício. Então, existe sim, você pode fazer essa experiência da paz em Cristo, mesmo você chorando. E isso bate de frente com essa política romana chamada Pax Romana. Então assim, nós vivemos em paz, teoricamente, né? Então os romanos vivem em paz lá com o povo de Jerusalém, teoricamente. Contudo, vocês têm que pagar tributos, vocês têm que se sujeitar a Roma. Então, isso também explica um pouco, então veja bem, a partir do momento que você estuda um pouco a história do Império Romano relacionada à Pax Romana, e eu até descobri alguns artigos relacionados a essa questão da paz de Cristo, de bater de frente com a política romana da Pax Romana, né, que depois não dá tempo de eu ler, né, descobri um artigo bem bacana aqui, depois eu posso passar a referência. Cristo, de certa forma, Jesus, quando vem e fala da paz de Cristo, o reino dos céus está próximo, realmente ele está se posicionando contra uma política do mundo. Só que não é a política só dos romanos. É uma política em que a elite de Jerusalém se faz conchavos com os romanos, né? Porque vamos falar a verdade, a elite romana ganhava alguma coisa com essa parceria, essa dominação do Império Romano. É lógico. Porque o Império Romano ele tem que alisar quem tem dinheiro. E esses quem tem dinheiro é o que vai dominar, exigir do pequenininho a tributação, ao pagamento dos impostos, a fazer construções para os romanos. Porque na cabeça dos romanos todos ganhariam. Quem ganharia? Os romanos e a elite local. Por outro lado, a paganização dessa região ela é muito difícil e é por isso que existem esses embates religiosos com relação aos fariseus, mas você pode ver que os fariseus nunca estão exatamente contra os romanos, eles estão contra Jesus, porque vai tirar privilégios. Mas ao mesmo tempo, os mestres da lei e os fariseus não querem uma paganização, eles querem que seja cultuado os seus, que o culto ao Deus Todo-Poderoso seja mantido. Mas o governo imperial de Roma impede certas situações, porque sabe que ali é uma zona de conflito bem complicada, né? Certo? Então, história não é uma coisa chata. O chato é você pegar um professor ruim. Desculpa aí, professor. Você que não é formado em história e que por algum motivo você pegou essas aulas, seja para garantir seu sustento, seja porque a escola mandou você pegar. Eu vou falar na real, tá? Você que teve uma péssima experiência com a disciplina de história. Mesma coisa matemática também. No caso de história, tem professor de história. O problema é que, por uma questão política brasileira, geógrafo, historiador, sociólogo, filósofo acaba pegando suas aulas. Tipo, o historiador pega a geografia, pega a sociologia e pega a filosofia. O filósofo pega aulas de história, pega aulas de sociologia, pega aulas de alguma coisa de filosofia. Então, as ciências humanas aqui no Brasil é por uma questão assim de controle, né, de deixar o povo ignorante, não conhecedor da sua memória, não tem o direito de ter bons profissionais nos seus locais, nas suas disciplinas. Então é por isso que você teve uma péssima experiência em história. Eu particularmente tive também. Depois eu fui descobrindo que era um professor formado em estudos sociais, coisa que nem existe mais, formado em não sei o que, formado e não era professor de história. Aí quando eu me formei junto com meus colegas, eu parti para outra linha de profissionalismo, uma outra linha profissional. Meus colegas, eu via meus colegas se desenvolvendo muito bem e os alunos dele, né, desses meus colegas, apaixonados pela disciplina. Por quê? Porque nós também queremos mostrar alguns meandros que muitas vezes a gente não encontra no livro didático, mas às vezes a gente precisa estudar artigos que fazem essa referência. Então, por exemplo, o Império Romano ele é bacana, tá? Depois de um certo tempo, eu descobri que a China, né, o Império Chinês fazia comércio com o Império Romano.
Contudo, o Império Romano nunca chegou até lá, né? Não conseguiu. Ou então você vê um artigo que fala da Pax Romana fazendo um cruzamento com esse embate com a paz de Jesus Cristo, a presença de Cristo. Então aqui é Jesus Cristo histórico, mas mesmo assim causa um incômodo muito grande para a elite, tanto local e realmente partidária do Império Romano. Por enquanto, o Império Romano apenas vê o que está acontecendo, mas não se mete com Jesus, até a hora que os inimigos de Cristo o colocam frente à autoridade, tanto de Herodes quanto de Roma, que no caso é Pôncio Pilatos, e Roma não tem o que fazer a não ser tentar resolver o pipineiro que deu com essa questão de julgar Jesus. Realmente Jesus era inocente, mas para evitar um transtorno social, uma guerra civil, Pilatos teve que fazer algo e foi o que aconteceu. Tá? Então, se você tem interesse nessa parte, eu não vou me demorar muito, porque por mais que seja professor de história, o canal não é voltado a isso. E na realidade eu também gosto de dar um tapinha e depois agora te vira, procura. Tá? Existem muitos artigos que você possa encontrar nesse sentido, que vai falar e vai fazer essa referência entre a Pax Romana e a paz de Cristo. E, como eu falei, em história você não vai fechar lacunas com certezas. Você vai encontrar indícios a partir de trabalhos, artigos, com mais conhecimento a respeito de história do que realmente está comprovado, né? E isso pode dar um conforto, né, na parte da Lectio Divina. Isso é importante porque e pode explicar também as viagens de São Paulo, né? Você pode pegar aqueles mapinhas ali, que cada Bíblia tem seu mapinha que fala das viagens de Paulo, tentar entender um pouco da história antiga, história ali do Império Romano, que ali já é o período do Império Romano, tanto para Paulo quanto para Jesus Cristo, tá? Tentar entender o que era a política imperial romana, como que ele atuava lá naquela região da Palestina, como que ele atuava em outras regiões, o que estava acontecendo lá na Grécia, por exemplo, o que estava acontecendo lá no Egito, ao mesmo tempo que estava acontecendo Jesus é ótimo, né? Jesus estava lá fazendo a pregação da Boa Nova, o anúncio que o reino dos céus está vindo, tá? Então é possível fazer um cruzamento de dados e isso já toma bastante tempo, vou falar bem na real, tá? Então, que eu já falei recentemente, depois eu vou falar em outro momento, com relação, por exemplo, a São João Paulo II, ou de repente você quer pegar um papa da Idade Média, um papa da Idade Moderna, o papa do tempo de São Francisco de Assis. É importante você entender o contexto histórico e sem fazer anacronismos, né? O anacronismo faz parte, tá? Mas o que é o anacronismo? Por exemplo, vamos lá. Dizer que Maria Madalena era uma mulher empoderada em sua época. Aí veja bem, a palavra empoderamento é um conceito dado nesse tempo agora. Talvez tenha um sentido sociológico. Então você não pode chamar Maria Madalena de empoderada. Ou colocar também Edith Stein como uma santa empoderada, uma mulher empoderada na sua época, lá, década de 30 do século XX, entendeu? Então isso são anacronismos. Outra coisa que eu vejo muito, até em livros de história, falar assim, tortura. Associar a tortura da Idade Média à Idade Moderna da Santa Inquisição, tá? Que realmente teve, foi bem cruel, máquinas de tortura foram criadas naquela época, porque tinha gente doente, né, dentro da Igreja Católica. E dizer e associar isso às torturas dentro do regime militar aqui na América Latina ou no Brasil, por exemplo. Isso é um anacronismo sem tamanho, você não pode associar isso. Processo de tortura, primeiro que você não dá para pegar o processo de tortura à parte da história, do contexto. A tortura aconteceu na ditadura brasileira e também nas ditaduras latino-americanas no período da Guerra Fria, mas havia também torturas no período da Santa Inquisição e cada uma com seu modus operandi e a sua motivação própria. Então isso é importante estabelecer. Isso é um processo de se fazer história, tá? Senão não tem como. Tá? Fazer história também tem um jeito de pensar a história, tem um jeito para fazer, tem uma técnica também, tá? Então isso tem que ser evitado. Contudo, é possível você fazer anotações, você anotar e a partir disso enriquecer um pouco a sua leitura orante. Isso é muito importante.
Então, o único problema na hora de você tentar fechar lacunas, perguntas que ficam, né? Por que Jesus está falando desse jeito, né? Por que Jesus está tendo essa postura? Porque aqui no dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ao mesmo tempo que parece que Jesus está dando uma evasiva, ele está tendo um posicionamento perante o reino dos céus. Ele está sendo firme. Para nós humanos, seres humanos aqui da Terra ainda, não estamos enxergando. Algo me diz aqui que Jesus não está dando uma evasiva. Ao contrário, ele está fazendo um posicionamento perante ao Deus Todo-Poderoso e ao reino dos céus, a qual ele tem que amar. Ele amou aqui na terra e ama lá no céu e sempre amará. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele está dando um direcionamento prático. Não entrar em conflito com as autoridades da terra, mas não esquecer da autoridade de Deus Todo-Poderoso e voltando no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Eu não sei se eu expliquei e tal, né? Porque não é bem objetivo falar de história no canal. Por outro lado, é um instrumento importante para entender algumas situações e, quem sabe, dar uma luz também na parte do reino dos céus. São duas coisas completamente diferentes. Você entender um pouco de história, mas ao mesmo tempo entender o posicionamento de Cristo nessa leitura. Tá? Eu não vejo uma coisa evasiva, não sei como é que você vê. De repente você pode dizer que Jesus deu uma de evasivo, tipo, não agradou a resposta para os fariseus, logicamente que agradou a Deus, deu um direcionamento prático, mas aqui existe um posicionamento extremamente forte de Cristo perante os olhos de Deus. Ele não ofendeu a Deus, ele pode ter desagradado aos homens, né? E por outro lado eu estou explicando uma situação política, um conceito chamado Pax Romana, que estava permeando aquele momento, que vai do ano 27 a.C. até o ano 180 depois de Cristo, e que faz muita diferença e explica muita coisa também com relação a essas revoltas intestinas, né? O termo é meio feio, mas revoltas intestinas ali em Jerusalém, ali na Galileia, que é naquela região ali do Oriente Médio. Né? Por que são intestinas? São locais, revoltas locais. Você vai ouvir muito no correr das leituras, ou depois nos outros anos B e C, aqueles galileus que se revoltavam e se revoltavam. Aí tinha lá o apóstolo que é Zelote, que era um guerrilheiro, né? Por que era guerrilheiro? Eles estavam tentando eliminar essa política da Pax Romana e expulsão do Império Romano. Mas é como batalhar contra um leão, né? É um ratinho batalhando contra um leão que estava devorando, digamos assim, conquistando muitas regiões que iam da Bretanha, norte da África e Oriente Médio, naquela época. Então, por isso que é importante você ter essa visualização, caso você se interesse por história. O que estava... Então, isso é importante. Não é só Jerusalém. Onde é que os romanos estavam se expandindo? Existem registros arqueológicos de Roma lá na Bretanha, na Inglaterra, na Espanha, né? Portugal, e assim vai. França, né? Por que tem lá os gauleses do Asterix? É o Império Romano, só que ali no período de César Augusto. César Augusto é representado de uma forma debochada. É aquele período, então está bem próximo do período de Jerusalém. Né? Então, o pessoal que gosta de Asterix não é assim quem gosta de Turma da Mônica e tal. A Turma da Asterix é que nem Mafalda. Aquele material ele é feito a partir de alguns registros históricos, não é feito de qualquer jeito. Mas é engraçado ver como é que, tipo, Asterix e Obelix tem uma relação com o Imperador Romano, entendeu? É bem interessante. Então não é uma leitura para criança, né? É uma leitura para uma pessoa que já tem um certo conhecimento de história também. Bem, termino por aqui, desejo a todos uma ótima semana, tá? Os áudios estão atrasados, aconteceu realmente... aconteceu atraso. Não aconteceu nada comigo, mas aconteceu um atraso. Mas eu estou disparando aí para não ficar muito encavalado, tá bom? Fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? E na proteção da Sagrada Família. Paz e bem.